Se está mais confusa que nunca, voltemos aos princípios básicos, como estas 5 ideias de alimentação e aprender a jejuar. Verá tanta mudança na saúde só com esses 2. A ferramenta de um estilo de vida de jejum. Vi pessoas perderem centenas de quilos, mudarem, desejos por comida, melhorarem a saúde e conseguem a vitória. Alternativa gratuita ao Ozempic. O empolgante sobre esses remédios para perda de peso é que agora as pessoas percebem que produzem isso no próprio corpo. Quais estratégias usar para produzir isso? Os hormônios não têm a mesma influência na base da hierarquia, os que menos influenciam são os sexuais. Então, estrogênio, progesterona e testosterona. Se você quer equilibrar esses hormônios, o hormônio ao qual você deve prestar atenção é a insulina. Acima da insulina está o cortisol. Você não consegue equilibrar a insulina se o cortisol estiver presente o tempo todo. Mas no topo, o hormônio mestre é a ocitocina. Você começa por aí e todos os outros hormônios vão se equilibrar. Mindy, há tantas dietas conflitantes na saúde hoje, da vegana à carnívora. Diretrizes alimentares também entram, trazendo mais confusão. Para quem quer seguir princípios sólidos que defenderia. Não importa a dieta. O que observar? Nossa, eu amo essa pergunta, porque eu sinto a mesma coisa. Eu sinto que, com toda a informação disponível, as pessoas estão mais confusas do que nunca, e especialmente as mulheres. Então, em Coma como uma Garota, eu apresento 5 fundamentos. Esses 5 princípios funcionam para homens e mulheres. São seus garantidos infalíveis. Seguindo-os, não tem erro. São a prova de falhas. E os 5 R's. O primeiro e mais importante princípio da alimentação é que o seu açúcar no sangue importa. As calorias, não. Agora, não estou dizendo que contar calorias não funciona. Estou dizendo que contar calorias não funciona a longo prazo. Eu não conheço uma única pessoa que conseguiu se manter onde quer estar, com a sua saúde, contando a quantidade de calorias que come por dia, comparando com a quantidade de calorias que gasta por dia. É um sistema falho, que leva muitas mulheres à restrição severa. E acabam entrando em dietas de baixíssima caloria. Envolvem-se tanto em contar calorias que isso vira um beco sem saída. Então, precisamos focar no açúcar no sangue e saber se uma refeição é boa para o seu açúcar no sangue ou não. Esse é o primeiro princípio. Segundo princípio é que entramos nessa de contar carboidratos. E vamos simplesmente deixar de lado a contagem de carboidratos. E eu digo que a coisa mais importante a fazer é comer os carboidratos da natureza. Apenas se pergunte, este carboidrato veio do planeta ou veio de uma fábrica? Um laboratório onde tiveram que produzir o carboidrato, uma batata frita. Ou um biscoito. De onde veio este carboidrato? Uma maçã vem de uma árvore, uma batata vem da terra. Geralmente, os carboidratos que vêm da natureza não têm um rótulo que você precise decifrar. Então, a regra número 2 é: vamos focar nos carboidratos da natureza, não nos carboidratos feitos pelo homem. Vou interromper antes de sim, chegarmos por favor, ao 3, porque sim, já claro. há muito o que Fique à analisar vontade. aqui, e depois passamos para os outros. E os 2 primeiros, na verdade, se encaixam, porque regular o açúcar no sangue e os carboidratos andam de mãos dadas. Então, de modo geral, você disse que queremos nos ater aos carboidratos da natureza, regular o açúcar no sangue, e que contar calorias, ou especificamente contar Não. carboidratos, não é o caminho que queremos seguir. Como isso funciona na prática, então? Como gerenciar macros, carboidratos, para equilibrar açúcar? Ok, faça, a si mesma algumas perguntas. Se você não tem um monitor contínuo de glicose e talvez você não tenha nem mesmo um daquelas portáteis, vamos ver de forma simples. Se pegarmos essas 2 regras, como você se sente depois de comer? Você tem mais energia ou menos energia? Se você tem menos energia, há uma boa chance de que a refeição que você montou não foi adequada para o seu açúcar no sangue. E há uma boa chance de que você comeu um carboidrato ultraprocessado naquela refeição. Então, queremos nos sentir com energia depois de uma refeição. Queremos estar mentalmente focados depois de uma refeição. Queremos que nossa fome pare depois de uma refeição. A comida deveria ser combustível, que permite que você siga com o resto do seu dia. Se isso não está acontecendo, então há uma boa chance de que você não conseguiu baixar o açúcar no sangue. E há uma boa chance de que você comeu muitos carboidratos processados.
Um ponto a conectar é algo que você menciona no livro sobre ter dois metabolismos. Sim. Temos o metabolismo de queima de gordura e o outro metabolismo, que ativa assim que consumimos calorias, especificamente carboidratos. Isso mesmo. Vamos trazer isso para a conversa. Sim, essa foi uma parte muito interessante de Jejuí como uma garota. Eu introduzi essa ideia de que realmente temos dois metabolismos. Temos um que é ativado quando comemos e chamamos de metabolismo queimador de açúcar, e um que é ativado quando passamos um longo período de tempo sem comer. Chamo esse de queimador de gordura. Toda dieta falhou, porque só manipulou o metabolismo queimador de açúcar. Em Jejuí como uma garota, introduzimos o metabolismo queimador de gordura para mulheres e como sincronizar com seus hormônios. O objetivo principal é alternar entre esses dois metabolismos em 24 horas. Então, em Coma como uma garota, o que eu realmente destaco é que quando você acorda de manhã, há uma janela em que você está jejuando, uma janela de tempo, e depois há uma janela em que você está comendo. E o objetivo de cada dia é se perguntar: quando vou abrir minha janela de alimentação? Digamos que você abra sua janela de alimentação às 10. Ok, agora você está no metabolismo queimador de açúcar. Por quanto tempo você vai ficar nele? Então talvez eu abra minha janela de alimentação às 10 e a feche às 6. Isso é uma janela de alimentação de 8 horas, o que é ótimo, é bem fácil para a maioria das pessoas fazer. E no resto do tempo, você não coloca nada na boca. Você não quer que o açúcar no sangue suba. Você pode tomar água, pode tomar chá, mas a ideia então é que quando você fecha essa janela, a janela de alimentação, você está se dando tempo suficiente para mudar metabolicamente e entrar no estado de jejum. Então, eu quero que as pessoas reorganizem a maneira como pensam sobre sua alimentação diária. Quando você vai abrir essa janela de alimentação? Essa deveria ser a pergunta de todo santo dia. E há uma suposição implícita, enquanto você explica isso, de que quando alguém abre essa janela de alimentação e sai do modo de queima de gordura, essa pessoa não vai queimar nenhuma gordura corporal novamente até fechar a janela. Isso mesmo. Existe alguma situação em que, fazendo apenas 2 refeições, tipo um café da manhã às 11 e comendo de novo às 6 da tarde, nesse intervalo, dependendo da saúde metabólica da pessoa, ela consegue entrar no modo de queima de gordura? Sim, por isso o princípio número 1 é gerenciar o açúcar no sangue. Se comer os alimentos certos, falaremos quais são, para que o açúcar não suba muito, e fizer isso dentro de uma janela de 8 horas, por exemplo, o corpo muda e você tem 16 horas jejuando. O corpo está queimando gordura, está se reparando, e então você come de novo. Mas a comida que você come mantém o açúcar no sangue baixo e você volta para o modo queimador de açúcar. Você ainda pode estar queimando gordura no modo queimador de açúcar. Se você mantiver o açúcar no sangue baixo, você ganha impulso. Nós apenas damos os nomes queimador de açúcar, queimador de gordura, para ajudar as pessoas a entenderem que o primeiro sistema, o sistema queimador de açúcar, é ativado quando você come e o queimador de gordura é ativado quando você jejua. Sem comer, precisa de 12 horas para ativar o queimador de gordura, mas mantém o impulso. Esse é o ponto de coma como uma garota. É que o que vimos com Jejue como uma garota foi que tantas pessoas perderam peso porque simplesmente começaram a entender que elas entenderam o que o jejum fazia, mas depois tinham essa relação muito disfuncional com a comida. Então, quando voltavam a comer, elas ficavam perdidas, elas não sabiam o que fazer e paravam a cura, a queima de gordura. Quero ajudar mulheres a entender que podem queimar gordura em ambos se entenderem os princípios. Vamos falar sobre quais alimentos são permitidos. Ao abrir a janela de alimentação, no modo queimador de açúcar, que ainda permitem queimar gordura nesse período. Sim, algo muito importante para as mulheres é a fibra. Coma muitos vegetais e também frutas com menos açúcar. Você quer ter certeza de que tem algum tipo de fibra em cada refeição. E a razão pela qual isso é importante é que a fibra vai retardar a quantidade de açúcar no sangue. Quanto açúcar no sangue
entra de uma vez no sistema. Ela age como uma espécie de barreira, uma proteção essencial que impede que o seu açúcar no sangue suba demais. O segundo ponto é que você pode então apostar na proteína. A proteína está em alta. Todo mundo está falando de proteína, como você disse, e eu adoro isso. Adoro que todo mundo esteja... É ótimo. Sim, consuma proteína em toda santa refeição. Se quiser contar sua proteína, tudo bem. Apenas fibra e proteína em toda santa refeição. E então, o terceiro princípio é a gordura. Certifique-se de ter gordura, em cada refeição. Se você está juntando essas três coisas, agora seu açúcar no sangue fica muito, muito estável. Você pode adicionar um carboidrato aí se quiser, mas eu quero garantir que cada refeição tenha fibra, proteína e gordura. E agora você vai continuar queimando gordura, mesmo estando neste outro metabolismo. Certo, antes de seguir, vamos falar o que acontece quando alguém não segue esses princípios, que está, digamos, comendo numa janela ampla, com picos de açúcar no sangue o dia todo. O que acontece no corpo de uma pessoa com o tempo, fazendo isso repetidamente? Sabe qual é uma boa maneira de pensar sobre isso? O que aconteceria se todos os dias você se levantasse e decidisse que ia correr uma maratona, que ia forçar seus limites atléticos de novo, e de novo, e de novo? Eventualmente, o corpo vai acabar se machucando. Então, o que acontece quando estamos comendo o dia todo é que nunca deixamos tempo para descanso e recuperação. E é assim que acabamos nessa bagunça metabólica. É que estamos comendo o dia todo, nunca acessando esse sistema de queima de gordura. E ainda por cima, estamos comendo esses alimentos ultraprocessados que elevam nossa dopamina, elevam nossa glicose. Esses alimentos têm obesogênicos que estão sequestrando nossas células-tronco e fazendo com que nossas células-tronco comecem a produzir células de gordura. Então, má qualidade dos alimentos, alto teor de químicos. Você precisa de descanso e recuperação. Temos que ter descanso e recuperação. A gente diz, não como isso, como bem. Isso é ótimo. Você pode não precisar de tanto descanso e recuperação se estiver realmente encarando a comida como remédio, mas a maioria das pessoas não está fazendo isso. A maioria das pessoas está organizando suas decisões alimentares com base no paladar. E esse paladar foi sequestrado por um sistema alimentar que tem todo o incentivo para fazer você voltar a comer mais. Então, nós realmente temos que usar o jejum como essa ferramenta de recuperação para que o corpo possa se reparar e depois voltar a se alimentar. É quase como o sono. O que aconteceria se você ficasse acordado dia após dia após dia? Seu corpo não funcionaria tão bem. É a mesma coisa. Nós não fomos feitos para comer o dia todo. Todos os dias precisamos de pausas. Vamos olhar para a célula. O que acontece com picos de açúcar, glicose alta, insulina alta? A insulina está empurrando a glicose para dentro da célula. Em coordinar, a mitocôndria fica sobrecarregada. Fale sobre esse processo. Então este é bem interessante. E há muitas direções que podemos seguir com isso. Mas, se você pensar nas partes celulares internas, aquelas mitocôndrias, pelas quais as pessoas estão pagando dezenas de milhares de dólares no mundo do biohacking agora para hackear essas mitocôndrias. Bem, a primeira coisa a saber é que essas mitocôndrias têm duas fontes de combustível. Elas precisam de glicose e precisam de cetonas. E essas mitocôndrias produzem ATP, que é a unidade de energia que você precisa para se curar, para funcionar. Essas mitocôndrias também aumentam a produção de glutationa, que é o que vai coordenar um processo chamado metilação para desintoxicar a célula. Então, essas mitocôndrias são muito importantes. E elas têm duas fontes de combustível. Elas têm glicose e cetonas. Agora, voltando um pouco, uma coisa que adoro em falar com você, Jessie, é que já falou com todo mundo. E faz isso há muito tempo. Se olharmos para as tendências de onde viemos com a alimentação, a dieta cetogênica surgiu, ficou popular 15 anos atrás. E todo mundo começou a perder peso. Todo mundo dizia, minha clareza mental está incrível. Está indo tão bem porque, de repente, as pessoas vislumbraram a segunda fonte de combustível, pensaram,
Funciono muito melhor com as duas fontes de combustível. Mas o que aconteceu foi que todos fizeram low carb restrito e isso não funcionou bem para mulheres. E agora meio que descartamos a dieta cetogênica. O que eu digo é que precisamos fazer esses períodos mais longos de jejum, geralmente diariamente. Estamos falando de 13 horas, 15 horas, 17 horas em que você não está comendo, para você produzir cetona, para dar aquelas mitocôndrias, metade da sua fonte de combustível. Então, é meio como, não sei se já falou com a Martha Beck, ela lança um livro agora sobre ansiedade. E quando a tive no podcast, ela me disse algo sobre ansiedade que nunca pensei, que foi: a maioria usa só um lado do cérebro. Vivemos num mundo focado no lado esquerdo, e tudo criado nele foi com esse lado. Não acessamos o lado direito. E o lado direito é conexão, comunidade e criatividade. Temos que trazer de volta arte e imaginação ao fazer isso. Usamos os dois lados do cérebro. E quando usa os dois lados do cérebro, a ansiedade desaparece. Não fomos feitos para usar só um lado. Ok, a analogia vale para mitocôndrias. Quando usa as duas fontes de combustível, você vai ter um tipo diferente de energia que a maioria das pessoas dirá que se sentem super potentes, porque sem pequenos pulsos de cetonas. Está, na verdade, privando mitocôndrias de metade das fontes de combustível. A mitocôndria não foi feita para viver só de glicose, nem só de cetonas. Foi feita para ter as duas fontes. Falemos mais sobre as mitocôndrias. Você mencionou que tentam biohackeá-las. Acabou de nos dar um bom biohack, fornecer as duas fontes de combustível? Isso. Que outras coisas você faz especificamente? Para manter as mitocôndrias saudáveis? Sim. Ótima pergunta. Mitocôndrias também têm membrana bilipídica. São suscetíveis às gorduras que comemos. Então, uma das, sempre disse, principais regras alimentares imediatas, além da do açúcar no sangue, é escolher gorduras sabiamente, porque gorduras ruins obstruem a mitocôndria e a membrana celular, a parte externa. E aí, nutrientes não entram. Pode tomar suplementos, mas não chegam à mitocôndria nem à célula, porque essas gorduras inflamatórias bloqueiam tudo. Temos necessidade de cetonas, de gorduras. A terceira necessidade da mitocôndria é a ausência. Precisa que você não inunde o sistema com toxinas, porque na parte externa das membranas da mitocôndria existem pequenos sítios receptores. E se toxinas inundam a célula, entram na membrana e alteram a energia que a mitocôndria produz. Então, voltando a comer carboidratos da natureza não processados. Digo isso porque processados têm químicos. Removendo químicos, focamos em obter nutrição correta. Não vamos entupir todos esses sítios receptores. Agora, outras necessidades bem interessantes da mitocôndria, e tenho certeza que você já fez muitos podcasts sobre a mitocôndria, mas elas têm necessidades de luz. Por isso, todos usam luz vermelha. Mitocôndrias podem ser estimuladas por certas frequências ou comprimentos de luz. É interessante pensar, onde obtemos luz vermelha durante o dia? Obtemos de manhã e à noite. Então, talvez em vez de comprar máquina de luz vermelha, então, você decide como gastar. Mas, por que não sair para ver nascer e pôr do sol e expor o corpo a essa luz vermelha? Importante para a estimulação mitocondrial. E a última que acho interessante é oxigênio. Por isso, a lista de necessidades mitocôndrias é longa. Mas oxigênio é interessante porque, ao envelhecer, mitocôndrias ficam menos receptivas ao oxigênio. Então, uma das coisas que eu digo para a minha comunidade é: podemos focar em fazer treinos em que você se esforça ao máximo e puxa muito oxigênio. Esse tipo de privação de oxigênio pode fazer
com que as mitocôndrias puxem todo o oxigênio que conseguirem. Então, isso vai muito além da alimentação, mas são esses os tipos de coisas que eu penso quando se trata de mitocôndrias. Acredito que tem oxigênio hiperbárico em casa. Um sistema que pode usar, correto? Tenho sim. Uso porque é oxigênio comprimido. Esse oxigênio entra nas mitocôndrias e células e nutre para que, ao envelhecer, não sejamos menos eficientes em absorver oxigênio, comprimindo o oxigênio. Agora entra nas células mais fácil. Vamos voltar para as gorduras ruins. E você mencionou como elas podem se enroscar nas membranas mitocondriais e nas membranas celulares. Vamos falar especificamente de que gorduras estamos falando. Então, os principais são óleo de canola, óleo de semente de algodão e óleo de milho. Então, pense nos 3 Cs, só para ajudar as pessoas a se lembrarem disso. Depois olhamos para óleos parcialmente hidrogenados. Não sei se conhece a história, mas decidiram há 10, 15 anos que óleos parcialmente hidrogenados contribuíam para problemas cardíacos, cardiovasculares. Identificando isso, disseram: vamos pedir às empresas que o retirem. Até 2025. Estamos perto dessa data. Mas enquanto isso, mantiveram em nosso sistema alimentar por 10, 15 anos, sabendo que causa doenças cardiovasculares. Então, óleos parcialmente hidrogenados logo não serão opção, mas são dos principais. Depois temos óleos vegetais, óleo de soja, óleo de cártamo e de girassol. São alguns dos piores. E esses são os que você mais vai ver nos rótulos e nos seus restaurantes. Falávamos antes sobre insulina e glicose no sangue, sobrecarregando mitocôndrias. Vamos falar sobre isso da perspectiva da resistência à insulina, onde com o tempo a célula se torna resistente à insulina. O corpo começa a produzir mais, tentando colocar essa glicose na célula. E como isso está no cerne dos problemas metabólicos, que são um problema tão grande no mundo da saúde hoje. Então, pense, mergulhe na célula comigo. O que acontece toda vez que comemos refeição rica em carboidratos ou toda vez que comemos refeição rica em açúcar ou gordura ruim? O que acontece é, seu corpo registra aumento massivo de glicose e o pâncreas, de repente, cria muita insulina. Insulina é o hormônio que leva glicose para a célula. Glicose não entra na célula sem ajuda da insulina. Agora você tem toda essa glicose da comida que comeu. Você tem toda a insulina que foi produzida porque seu corpo a registrou. E tudo isso está correndo para a célula. E insulina tenta empurrar glicose para a célula, mas há pouco espaço e pequenos sítios receptores lá dentro. Além disso, agora come muitos óleos ruins, e óleos ruins deixam a célula muito inflamada. Talvez coma muitas toxinas, pois são permitidas. Químicos são permitidos em nosso sistema alimentar e bloqueiam sítios receptores. Então, a parte externa da célula é como o horário de pico das 6 da tarde em Manhattan. Está simplesmente congestionada, com excesso de glicose, excesso de insulina, excesso de gorduras ruins, excesso de químicos e nada está conseguindo entrar na célula. Então seu corpo é tão inteligente que o que ele decide é: não consigo colocar tudo isso para dentro da célula. Então, o que eu vou fazer é: preciso armazenar isso em algum lugar. Então, para salvar sua vida, ele não pensa imediatamente em armazená-lo ao redor dos seus órgãos internos. Ele decide armazená-lo em gordura, e a gordura será armazenada ao redor da barriga, atrás dos braços, no bumbum, no rosto. Até na gordura do cérebro. Começa a estocar em gordura porque sabe que ali não mata, enquanto ao redor do coração e pulmões mataria. Então essa resistência à insulina é multifatorial, mas ela representa o ponto central de muitos problemas de saúde humana atualmente. E eu sei que há muitas pessoas discutindo isso.
E é crucial que a gente consiga restaurar a sensibilidade à insulina. E tudo isso começa por compreender como esse congestionamento está se formando e quais são as suas reais consequências. E, de novo, por isso acho que jejum funciona tão bem, é porque deu uma pausa e a célula ficou tipo, ok, ufa, nada entra por um momento, posso diminuir a inflamação, posso deixar coisas entrarem, isso impede congestionamento celular. Eu quero destacar algo que está por trás do que você mencionou. O fato de que o corpo está fazendo isso de uma forma para te ajudar, onde ele começa a ter resistência à insulina sem ter onde colocar essa glicose e está tentando te proteger armazenando-a em diferentes áreas do corpo e, como você mencionou, ele vai colocá-la nas áreas menos prejudiciais primeiro. Então, muitas vezes, as pessoas, provavelmente, demonizam seu corpo por engordar, ficar com gordura, olhando no espelho e se sentindo mal consigo mesmas. Mas isso é um sinal de alerta do seu corpo e seu corpo tentando te ajudar. Exatamente. Fico tão feliz que você tocou nesse assunto porque eu venho tentando gritar isso aos 4 ventos. O que acontece quando olhamos no espelho? Isso acontece com homens e mulheres, muito com mulheres. Olhamos no espelho, vemos a gordura e falamos mal. Não segui a dieta. Eu nunca vou ser magra. Deve ser minha genética. Aí começa o ódio, a culpa, a vergonha, que acontece só pelo que vemos no espelho olhando de volta pra gente. Mas na realidade, o seu corpo brilhante decidiu que tinha excesso de algo. Tinha excesso de glicose, excesso de hormônios e excesso de toxinas. E ele teve que tomar uma decisão naquele momento. Se ia colocar isso numa área que te mataria, como seu coração e pulmões, ou colocar ao redor da sua barriga, que talvez não seja esteticamente agradável, mas que salvaria sua vida. E ele escolheu colocar numa área que salvaria sua vida. E mesmo assim, a gente o transforma em vilão. Sentimos vergonha por causa disso. E seu corpo estava fazendo a coisa absolutamente certa para você sobreviver. Então, acho que devíamos olhar a gordura e dizer: obrigada, corpo. Obrigada por armazenar em outro lugar. Agora, vamos trabalhar para liberar esse estoque, que é o que jejum como uma garota e coma como uma garota farão é ajudar mulheres a entender como liberar todo esse estoque. Mas a primeira coisa que você tem que fazer é se perdoar. Você tem que entender que o corpo estava fazendo a coisa mais perfeita dadas as condições do ambiente ao qual foi exposto. Apenas respondia aos estímulos que deu e provavelmente fazia o melhor com a informação que tinha. Mas, infelizmente, não era a certa e por isso faremos o melhor para abordar o que precisam fazer, dar estímulos certos para perder peso. E isso vai além da estética, tem a ver com saúde metabólica e prevenção de doenças crônicas. Sempre há aquela parte do argumento que foca em estou confortável com meu corpo, não me importo de ter peso extra. Bem, esse é um aspecto difícil de argumentar, mas há complicações de saúde. Quando não é metabolicamente saudável e tem peso extra, inegável. Exato. Essa é uma questão interessante. Fico muito feliz que você tocou no assunto, porque, primeiro, quero dizer que o objetivo da saúde metabólica não é que todos nós tenhamos a mesma aparência. A analogia ou história que sempre conto é que lembro de ir ao Museu Olímpico, em Lago Genebra, Suíça, e tem foto na parede de todos os diferentes. Atletas medalhistas de ouro em todos os esportes. Tinham uma para homens e uma para mulheres. Eu, claro, olhei a das mulheres. E quando olhei para aquilo, pensei, aqui estão, o quê? Umas 25, 30 atletas medalhistas de ouro e os tipos de corpo delas não poderiam ser mais diferentes. Então, não defendo que sejamos super magras. Defendo que A, amemos viver em nosso corpo, e B, você acabou de dizer. E eu, pessoalmente, sempre faço questão de verificar uma coisa muito importante. Se você está com 5, 10 ou até 20 quilos a mais, como estão os seus exames de sangue?
Eles realmente mostram que você está em plena saúde? E descobri que na maioria das vezes não estão. Encontrei raras pessoas acima do peso, com quilos a mais e com exames de sangue incríveis. Não é sempre. As duas coisas não andam juntas, sempre. Agora, se quiser ser mais específico, a parte mais importante do exame de sangue é a hemoglobina A1C. Isso te diz o que seu sistema de glicose e insulina fez por 90 dias. Precisa estar em torno de 5. Posso dizer que na minha comunidade, muitas pessoas, ao entrar na minha Reset Academy, onde ensinamos diferentes jejuns e formas de comer, simplesmente dizem: estou com 5.5, 5.6. Neste sistema de saúde, isso é considerado não perfeito, obviamente, mas está tudo bem. Você pode ser um pouco pré-diabético, mas se todos nós apenas seguíssemos esse único número, parássemos de seguir o número na balança, parássemos de seguir o IMC, isso não importa. Siga a hemoglobina A1C e deixe esse número em torno de 5. E então, olhe para si mesma no espelho e se pergunte: eu amo viver neste corpo? Se você ama viver neste corpo, essa hemoglobina A1C está perto de 5. Sim, agora estamos em um corpo que está funcionando como deveria funcionar. Mas não é isso que está acontecendo. O que a maioria das pessoas faz é carregar um peso extra e depois dizer: está tudo bem, eu estou bem. Eu gosto de ter este peso. Vamos garantir que A, essa afirmação seja precisa e tudo bem. Se for precisa, ótimo. E B, garantir que seus exames, especialmente a hemoglobina A1C, estejam certos. A hemoglobina A1C não analisa a glicação dos glóbulos vermelhos? Sim, é exatamente isso. Para mim, não seria melhor olhar a insulina em jejum? Porque a insulina, do jeito que entendo, pode ser enganosa. Pode mascarar esse número, porque se ela empurra a glicose para as células e a insulina sobe com o tempo, sua hemoglobina A1C pode permanecer normal, enquanto sua insulina sobe e você se torna resistente à insulina. Há alguma verdade nisso, na sua opinião? Gosto de uma visão mais ampla. O motivo de gostar da hemoglobina A1C é que ela me diz o que o sistema metabólico fez por 90 dias. Quando peço exames para pacientes e olhamos a insulina em jejum, você obtém um retrato daquele dia. Você não está necessariamente obtendo essa visão de longo prazo. Então, eu gosto da hemoglobina A1C pela visão a longo prazo. Segundo, quero falar sobre a glicação, porque isso é extremamente importante e se conecta com as necessidades mitocondriais. A glicação é um indicador de quantas moléculas de glicose estão grudadas em um glóbulo vermelho. Esse glóbulo transporta oxigênio para seus tecidos. Se a hemoglobina A1C está alta, significa que você não consegue levar a glicose para dentro das células para ser usada. Ela gruda fora dos glóbulos vermelhos, afetando o oxigênio e a quantidade. Entregue aos tecidos, o que, em tecidos sem oxigênio, a mitocôndria não será estimulada e o tecido morrerá. Gosto da hemoglobina A1C porque tem essa visão de longo prazo e informa sobre a funcionalidade. Por que há excesso de glicose ao redor dos glóbulos vermelhos? Por que está ali? A razão de estar ali é que não entra na célula. A insulina tem dificuldade em colocá-la nas células. O que acontece é que, de novo, inunda o sistema e é armazenada. Ok, talvez o ideal seja ter os dois, por quê? Sim. Voltando à minha perspectiva, no início, quando a insulina está subindo, como nos estágios iniciais da resistência à insulina, você vai estar empurrando essa glicose para fora da corrente sanguínea. Então, sua hemoglobina A1C não vai subir porque a insulina está artificialmente baixando essa glicose. Você pode ver o quadro mais cedo olhando a insulina em jejum. Quando ela não consegue empurrar a glicose para dentro da célula, a glicose no sangue sobe. A hemoglobina A1C vai subir. De novo, acho que há valores diferentes em ambos, mas só queria complementar a explicação. Sim, você está certo. Não digo para não olhar outros números.
Só tento simplificar para as pessoas. Vamos usar seu cenário. Você vai ao médico, fazem exame de sangue, descobrem que sua insulina está alta. A próxima pergunta é: há quanto tempo ela está alta? Quanto dano ela causou? Se a insulina está alta, sabemos que a glicose está alta. Agora vamos para a hemoglobina A1C. Nos últimos 90 dias esteve alta. Não é problema de hoje. É problema dos últimos meses. Então, de novo, você pode usar os dois tipos. Mas acho que a hemoglobina A1C te informa há quanto tempo isso está acontecendo. E qual é a consequência que vai ocorrer? Então, ambos são muito úteis. Eu apenas descobri que a hemoglobina A1C é a mais motivadora quando estamos tentando fazer uma mudança. Já ouviu falar do teste de Kraft? Não, nunca ouvi. É aquele em que você ingere um bolos de glicose, eu acho, e estou apenas parafraseando do jeito que eu entendo. E então você observa a insulina ao longo de um período. Então você faz isso, é até melhor que a insulina em jejum, onde você está, no consultório, ingerindo esse bolos de glicose e depois observando a insulina ao longo de várias horas e como o corpo responde a isso. Sim, eu acho que, de novo, essa é uma ideia que eu realmente considero muito boa. Vamos facilitar. Eu sou super a favor disso. Temos uma bagunça metabólica no mundo. É incrivelmente horrível nos Estados Unidos. Como vamos motivar as pessoas? Como vamos simplificar isso para que as pessoas possam sair da bagunça metabólica em que estão? E então, sim, se você quer olhar a insulina, ótimo. Se você quer olhar a hemoglobina A1C, ótimo. Já detalhamos isso. Se quer fazer o teste de Kraft, tudo isso pode ser interessante. Mas como facilitar para a mãe solteira com 2 empregos, que mal tem tempo para comer? É essa pessoa que quero alcançar? Como podemos ajudá-la de forma prática? Para essa pessoa, alguém que não tem tempo ou recursos agora para sequer ir ao médico e fazer uma avaliação, qual você acha que é a melhor avaliação para fazer em casa para ver onde você está nesse espectro de resistência à insulina, até o diabetes tipo 2? É uma ótima pergunta. Acho que a primeira pergunta é: você consegue ficar sem comer? O primeiro sinal claro de disfunção mitocondrial é quando você não consegue ficar mais do que algumas poucas horas sem comer algo. Então, é muito importante entender seus hábitos de fome. Na verdade, todos os remédios para emagrecer é como se isso fosse um sinal da bagunça metabólica em que estamos. Isso não aconteceu do nada. Temos todos esses alimentos tóxicos que entraram em nosso sistema e desregularam nossa saúde metabólica, e agora criamos remédios para matar a fome. Mas, para começar, você consegue ficar sem comer? Se você não consegue ficar sem comer, temos algum estresse mitocondrial aqui. Então, esse é realmente o primeiro. O segundo que eu acho para pessoas que não têm dinheiro ou não têm tempo é pensar: eu fico com energia depois de comer? Se eu não fico com energia depois de comer, se fico com sono, há uma boa chance de que a glicose não conseguiu entrar na célula. E então, de repente, ela está circulando no seu corpo e talvez subindo para o seu cérebro. Está causando um pouco de névoa mental. Você deveria, quando come, suas células deveriam pegar essa glicose, passá-la pela membrana externa da célula, entregá-la à mitocôndria. E a mitocôndria deveria reagir tipo, sim, e então de repente ela te dá ATP. Se você come e depois fica com sono, ou se você come e algumas horas, depois você está tipo, estou com raiva de fome, preciso comer de novo. Então temos um desafio metabólico. E então, o outro que eu gosto, se quisermos ser ainda mais detalhistas, são as mulheres passando pela perimenopausa e menopausa. O cérebro se torna cada vez menos sensível à glicose durante essa experiência da menopausa. Se você tem confusão mental, confusão constante, minha pergunta é: qual sua hemoglobina A1C? O que acontece com sua glicose em jejum? Compre um medidor portátil ou um CGM e entenda o que acontece porque seu corpo se torna ineficiente no uso da glicose. A confusão mental continua a piorar. Podemos usar sintomas, exames de sangue, podemos usar algumas dessas coisas. Wearables biométricos e o que está disponível para nós. Mas
Em última análise, pergunte a si mesma: você consegue ficar sem comer? Se você não consegue ficar sem comer, temos o início de um desafio metabólico, do qual você vai querer cuidar. Você disse que na perimenopausa o cérebro não consegue utilizar a glicose tão bem. Sim, começa por aí. E depois? Sim, definitivamente começa na perimenopausa. Sim. Sim. Isso significa que entrar em cetose nesse período com mais frequência poderia ser vantajoso para fornecer essa fonte alternativa de combustível? Isso, bingo. Então, a Lisa Mosconi e eu conversamos profundamente sobre isso, porque o comentário dela, o que ela diria, é que, exatamente como eu disse, que o cérebro, durante o processo da perimenopausa e na menopausa, mas especificamente na perimenopausa, está começando a se tornar cada vez menos eficiente em captar a glicose. Perguntei a ela. O que me perguntou disse: isso significa que a cetona é a fonte preferida para o cérebro na perimenopausa e menopausa. Ela disse: bem, não temos pesquisa sobre isso. Só sabemos que é menos eficiente em captar a glicose. E eu disse: bem, posso te dizer, na minha comunidade, que eu vejo o tempo todo mulheres que elas começam a produzir algumas cetonas e, de repente, elas recuperam o foco. O cérebro delas volta a funcionar. E ela me disse: sim, eu também ouço isso o tempo todo. E eu disse: bem, você é a pesquisadora do cérebro feminino, pode pesquisar cetonas para nós? E ela respondeu: sim, vou adicionar à lista. Conto tudo isso para dizer que ainda não temos estudos para saber. A cetona é essa molécula milagrosa para o cérebro na perimenopausa e menopausa? Não tenho pesquisa sobre isso, mas tenho centenas de milhares de mulheres que dirão com certeza que ao aprender a jejuar e produzir cetona, recuperaram o foco. E isso é revelador para mim. Isso me lembra o trabalho de Chris Palmer e doutora Georgia Eddy, focando em cetonas para pessoas sofrendo com problemas de saúde mental, fornecendo essa fonte adicional de energia para o cérebro, e alguns dos impactos profundos que viram em pacientes com ampla gama de condições de saúde mental. Sim. Tem havido muita discussão na minha comunidade sobre cetonas exógenas, que são cetonas que você ingere de fontes externas. E eu já mudei de opinião sobre isso. Mas se você tivesse um ente querido com Alzheimer, seria interessante ver se a ingestão de cetonas daria algum tipo de melhora na memória. E tivemos pessoas em nossa comunidade que relataram que com certeza deu resultado. Mas não digo que é a cura para tudo, apenas digo que essa é a conversa que temos lá. Na minha clínica, por anos, crianças ou autistas ou com dificuldades de aprendizagem, desafios, até formas de personalidade, como Asperger, experimentávamos com cetonas exógenas, trabalhávamos com pais para ver o que acontecia se dessemos. Não vai colocar criança ou idoso com Alzheimer em dieta cetogênica ou fazê-los jejuar por longos períodos. Geralmente é difícil. Experimentávamos adicionar cetonas exógenas e observávamos o que acontecia. Os resultados foram profundos, porque eis outra coisa que as cetonas trazem. Cetonas trazem GABA. Quando cetonas estão altas, você estimula o neurotransmissor que acalma. Por isso você tem aquela função cerebral focada. Tipo focada. Além disso, seu cérebro fica calmo. Sim, e também usavam para convulsões. Sei que usaram em muitos estados de alta performance. Eu vi histórias de Navy SEALs que usaram o poder das cetonas para melhorar a performance. Cetona é molécula poderosa. Muitas conexões aí com o cérebro. Sim. E claro, uma área a analisar é cetonas exógenas versus produzi-las internamente. Você mencionou o GABA. É tipo, quantos benefícios diferentes obteria ao tomá-las exogenamente? Comparado a produzi-las por conta própria pela dieta, muitas áreas para estudar, mas tudo interessante e as pessoas podem experimentar. Sim, Coisa quero dizer, muito legal. é verdade. Minha premissa.
Geral é sempre obter de dentro. Então, se você pode obtê-las de dentro, não gaste seu dinheiro com esses recursos exógenos. Meu segundo princípio com cetonas exógenas. Se olhar o corpo humano, cetonas surgem quando o açúcar no sangue acaba. Se eu faço uma refeição e depois tomo cetonas exógenas, isso é um estado não natural para o corpo. Ainda sinto que há princípios a seguir. Mas, para esta conversa, o que as pessoas deveriam saber, especialmente mulheres com mais de 40, é sobre essa cetona. Se nunca tentou produzir uma cetona de dentro, pode ser o salva-vidas que procura para a saúde do cérebro. E isso é a coisa mais útil que posso dizer. Use-a durante a perimenopausa, na qual o cérebro se adapta a mudanças hormonais, está menos sensível à glicose e confusão mental, falta de foco, depressão, tudo isso aparece. Tente entrar nesses estados de jejum, produza cetonas e depois me diga. Como se sentiu? A maioria das mulheres diz, uau, meu cérebro voltou a funcionar. Você falou como mudou de ideia ao longo dos anos sobre cetonas exógenas. Alguém na sua posição, na casa dos 50 e poucos, na pós-menopausa, isso faz parte da sua rotina pela questão do cérebro? Ah, sim. Fale sobre Sim. como você as incorpora. Sim, tanto que gosto de pular o café da manhã. Geralmente termino de comer às 6 ou 7 da noite. E não como até 1 ou 2 da tarde do dia seguinte. Concentro tudo na minha manhã. A maior parte do meu trabalho é feita das 7 da manhã até 4 da tarde. Quebro o meu jejum por volta das 2 ou 3. Mas sei que se puder funcionar com essas cetonas e fazer a maior parte do trabalho de manhã, meu cérebro está no auge. Se dou palestra importante, como principal, faço em jejum. Fast like a girl, escrito em jejum. Algo que precise de poder cerebral. Conto com acetona e faço em jejum. Você está em jejum neste exato momento? Não estou. Acabei de comer. Nem segui minha regra, mas não sei se, na verdade, estou na Itália. Então, aqui é noite. Então, tive que jantar antes de entrar nessa chamada. Justo. Você respondeu à pergunta anterior. Da perspectiva da dieta, jejum e de produzir as suas. Eu estava abordando do ponto de vista das cetonas exógenas. Isso entra na mistura para você também? Ah, se eu uso cetonas exógenas? Sim, você abordou dieta e jejum e como produz as suas. Mas eu abordava cetonas exógenas, colocando-as na mistura. Então, onde eu uso cetonas exógenas é no estado de jejum. Eu não as uso quando como. Uso para dar um empurrão e combustível cerebral para prolongar o jejum. Já usei em jejuns de 3 dias. Usaria se fosse. Acho que poderia ter usado hoje. É tipo, eu estava entrando nesta chamada com você às 7 horas da noite no meu fuso e eu poderia ter jejuado o dia todo e então tomado algumas cetonas exógenas só para me dar aquele empurrãozinho extra para esta entrevista. Mas, de novo, eu escolhi comer. Então sim, mas sua lógica está correta. Você pode usar essa cetona exógena para te ajudar a jejuar um pouco mais. E nós fazemos isso na nossa comunidade o tempo todo. Uma das minhas coisas favoritas é que fazemos um jejum de água de 3 dias, todo janeiro e todo setembro. E esses jejuns de água ficaram tão grandes que temos cerca de 100 mil pessoas. O último teve 100 mil pessoas do mundo todo jejuando juntas. Foi muito divertido. E eu introduzi o conceito de cetonas exógenas. Se você chega no segundo dia e está sofrendo, você pode considerar as cetonas exógenas para te ajudar a superar isso, porque você pode obter aquele efeito calmante no cérebro que talvez você não esteja conseguindo naturalmente. Sim, com certeza pode usá-la como ferramenta. Dito isso, quero continuar a ser defensora de informações de saúde que não exijam comprar suplemento, que não exijam procurar fora de si. Minha paixão é ajudar as mulheres a entender como seus corpos funcionam.
para que você possa obter toda a neuroquímica, possa trabalhar com todos os processos internos, com os quais seu corpo já veio naturalmente. Então, essa é a lente através da qual eu olho. Para completar essa área, vamos falar sobre o óleo MCT. É tipo um meio termo entre as cetonas e depender especificamente da dieta e do jejum. E há nuances nisso, diferentes. C8, C10, diferentes tipos de MCT. Então, vamos incluir isso. Então, esta é a minha opinião sobre o óleo MCT. Ele é fenomenal, de novo, no estado de jejum. Eu adoro no café. Acho ótimo no café. Porque o que ele faz é desligar o hormônio da fome. Então, nós sabemos de algo muito interessante. E isso é algo novo em que tenho me aprofundado muito nas últimas semanas. Eu vi recentemente um estudo que dizia que um dos desafios com o hormônio GLP-1, este é aquele de novo. Voltamos ao porquê todo mundo está recorrendo a esses medicamentos para a perda de peso, são as gorduras ruins. Com uma dieta rica em gorduras ruins, você acaba danificando os micróbios, que são responsáveis por produzir o GLP-1. Ok, meu cérebro pensou, e se colocar as gorduras boas, vai criar mais desse hormônio que acaba com a fome? Sabemos que azeite de oliva é rico em polifenóis e alimenta o microbioma. Não achei estudo que mostre que azeite de oliva aumenta o hormônio GLP-1, mas vou colocar óleo MCT. Digo que óleo MCT mata a fome e permite jejuar mais. Mas agora penso mais fundo e pergunto, será que nutre micróbios que produzem esse hormônio que injetam? E se for simples como evitar gorduras ruins, como o artigo disse, e alimentar os micróbios com gorduras boas e saudáveis, você produz seu GLP-1 natural e não precisa de remédios para a perda de peso. É onde meu raciocínio chega, e é onde encaixo o uso do óleo MCT, que está tendo um efeito microbiano, que está estimulando esse hormônio que todo mundo está tentando conseguir. Ok, um experimento mental, alguém em uma jornada de perda de peso e vai incluir café na sua janela de jejum. Seria melhor colocar óleo MCT, adicionando comida e calorias, ou apenas tomar o café puro. E o que eu quero dizer com isso é tentar diferenciar a parte de queimar a gordura que você ingere versus queimar a gordura corporal. E o que seria melhor para a pessoa fazer, se ela estiver pensando em usar o óleo MCT para ajudar com a fome? Sabe o que eu cito sobre isso? E eu coloquei isso no Eat Like a Girl. Temos um capítulo inteiro sobre isso, que é algo chamado lanche de jejum. Então, teve uma pesquisa que foi feita, em que pegaram um grupo de pessoas e para um grupo disseram simplesmente pare de jejuar com 13 horas. Fique só 13 horas. Pare de jejuar. Outro grupo, ao atingir 13 horas de jejum, consumiu uma bomba de gordura. Foi solicitado que continuassem jejuando por mais 2 horas, totalizando 15 horas. A descoberta foi que aqueles que estenderam o jejum por mais 2 horas apresentaram uma perda maior de peso na região da barriga. E eles viram melhoras maiores em seus marcadores metabólicos, os marcadores sobre os quais estamos falando. E isso foi feito ao longo de um período de vários meses. Então, essa é uma reviravolta bem interessante no jejum, que eu acho que precisamos ter uma discussão com bastante nuance sobre isso. Quando você está jejuando, é sempre, não, só beber água. Ou existem certas coisas que você poderia fazer na janela de jejum que ajudariam seu sistema metabólico? E quando eu faço essa pergunta, eu penso e digo, sim, existem coisas e se chama gordura. Gordura é definitivamente uma delas. E eu colocaria óleo MCT aí. Então, se voltarmos à pergunta que você me fez,
que foi, se alguém está em uma jornada de perda de peso, deve incluir óleo MCT ou se preocupar com as calorias ou com muita gordura. Com base nessa ciência sobre o lanche de jejum, eu digo, use seu óleo MCT. Veja se consegue jejuar mais e ter mais benefício nessa janela. Porque no fim, a ciência diz que isso vai te ajudar a perder mais peso jejuando essas horas extras. Essa abordagem permite jejuar por períodos mais longos e sentir-se melhor no processo. Precisamos de mais pesquisas científicas para entender se alguém pode usar isso enquanto mantém a mesma janela de jejum, apenas buscando benefícios cognitivos aprimorados durante o período de jejum ou, mesmo quebrando o jejum no horário habitual por pura conveniência ou hábito, incluindo a ingestão dessa gordura específica dentro da janela de jejum, o que implica consumir calorias. E então, sabemos que não é um pico de insulina muito grande, mas até a gordura causa uma reação da insulina, mesmo que seja bem mínima. Certo. E sua lógica está absolutamente certa. De novo, estou sempre pensando no que o corpo está precisando. Em que momento? E quando estamos nesse estado de jejum? Se a fome aparecer mas eu quero continuar. Colocar um pouco de óleo MCT, ou até já vi pessoas pegarem uma colher de azeite, só na colher e comer, fazer algo rico em gordura assim e depois continuar um pouco mais. Isso é uma vitória. Você está trabalhando com o corpo nesse estado de jejum. Já se eu estou no estado alimentado e colocando todo tipo de gordura na minha comida. Eu sou muito fã de gordura boa na comida e considero o óleo MCT uma gordura boa. Mas se você se preocupa com as calorias, então simplesmente pegue seu óleo e mova-o para sua janela de jejum e prolongue sua janela de jejum. E agora você está literalmente aproveitando o melhor dos dois mundos. Temos óleo MCT, azeite de oliva. Quais outros alimentos são lanches de jejum? Ah, sim. Isso é muito divertido. Nós, na verdade, temos receitas de lanche de jejum. No livro novo, porque eu pensei, quero ajudar as pessoas a verem que um estilo de vida de jejum é fácil. E eu encontrei este estudo e temos praticado os princípios. Então, você precisa manter suas calorias abaixo de 400 calorias. Então, no minuto em que você passa de 400 calorias, agora você saiu daquele estado de jejum. Você também precisa manter sua proteína abaixo de 20 gramas. No minuto em que você passa de 20 gramas, você saiu da autofagia e agora está naquele estado de crescimento do mTOR. Então, essas foram as duas partes mais importantes do lanche de jejum. Então, você vai ver no livro que temos azeitona, umas coisas da Chef Leslie, uma das minhas chefs plant-based. Eu tive 2 chefs contribuindo para este livro. Um era plant-based e o outro onívoro. Então a chef plant-based fez uns crackers incríveis, porque muitas pessoas me dizem que quando jejuam, elas querem a crocância. Tem algo na crocância, então nós criamos este cracker prebiótico de sementes e você pode usar um pouco de tapenade de azeitona com ele. E nós damos a dosagem e o quanto você come lá, e isso vai te ajudar a não sair deste estado de jejum. Também fizemos algumas bebidas lá que você pode tomar. E eu tenho um pouco de uma salada de jejum que fica dentro dos requisitos do lanche de jejum. Então, a ideia é a flexibilidade metabólica em acessar ambos os metabolismos. E quando estamos sendo bem detalhistas, nesta conversa agora, quando você entra na pesquisa, você olha os detalhes finos. Existem certas coisas que você pode comer na janela de jejum se seguir os princípios do estudo. Voltando aos jejuns de 3 dias com água que faz com sua comunidade. Considerando tudo o que estamos dizendo sobre jejum, lanches, café, óleo MCT, você acha que existem certos benefícios que você obtém ao jejuar apenas com água? Tendo esses períodos, obviamente existem 2 variáveis. Uma é se estamos apenas com água, mas também ficamos 3 dias, o que é significativamente mais longo que um dia típico de jejum intermitente. Mas ficar só com água é a parte em que quero focar. Algum benefício específico de fazer isso periodicamente que você só vai conseguir com esse tipo de jejum? Bem, o que se deve saber sobre isso é que só com água. O que você está fazendo é dizer ao corpo, por 3 dias,
Ei, não vou colocar nenhuma informação neste sistema. Não vou aumentar minha glicose. Eu até recomendo para o jejum de 3 dias com água. Não tome seus suplementos. Tudo o que vou fazer é te dar água, porque você não consegue ficar muito tempo sem água. Então vou te dar água. Vou deixar você descobrir o que precisa ser reparado. Quero que as pessoas construam um estilo de vida de jejum, que aprendam a queimar gordura, que experimentem os 6 tipos de jejuns do livro Fast Like a Girl, 1 ou 2 vezes ao ano. Eu incentivo a fazer um jejum de 3 dias apenas com água, como uma imersão profunda na cura do corpo. Você está literalmente enviando um sinal para o seu corpo e dizendo: eu não sei o que você precisa agora, mas eu sei que você sabe o que nós precisamos agora. Então, vou impedir que informações entrem para que você possa se curar. No minuto em que adicionamos um caldo de ossos, no minuto em que adicionamos até mesmo minerais. Sou muito fã de pessoas tomando minerais durante jejuns mais longos, mas no minuto em que adicionamos o lanche de jejum nesses jejuns mais longos, você está adicionando informações e a cura pode ser afetada. Isso é no contexto do jejum de 3 dias com água. Em todos os outros jejuns, ótimo. Você pode brincar com essa janela de jejum com alguns desses princípios, mas o jejum de 3 dias com água para mim é tipo o padrão ouro do jejum e é realmente onde você está honrando a capacidade do corpo de se curar. Então não coloque nada no sistema. Era isso que eu queria chegar, exatamente. E que tipo de água você usaria? Ou recomendaria para outras pessoas? E parece que minerais vão na água. Vamos entrar nos detalhes, para alguém que queira encarar isso e tentar. Sim, então se você for fazer um mais profundo, em alguns dos... Bem, para mim, qualquer jejum de mais de 24 horas é um pouco mais longo. Uma coisa que notamos em nossa comunidade é que muitas pessoas nos jejuns mais longos apresentam sinais de depleção mineral. Nossos solos estão incrivelmente esgotados de minerais agora. Então, o que comecei a ver é que a maioria das pessoas não está ingerindo minerais suficientes. E então, quando elas entram em alguns dos jejuns mais longos, o que acontece? Especialmente, as mulheres começam a perder cabelo. Algumas pessoas, especialmente mulheres, de repente empacam na perda de peso. Algumas pessoas, começam a ter erupções na pele ou muita névoa mental. E então, apenas adicionar um pouco de magnésio, potássio e sódio pode manter seu nível de minerais alto e tornar o jejum muito mais confortável. Então, eu realmente gosto dessa parte. E cada um precisa descobrir qual é o seu próprio nível de conforto. Fora isso, a água normal, a água comum, é perfeitamente ótima. Às vezes eu tomo água com gás, porque é só algo que meu cérebro gosta. Então é só uma forma de entreter meu cérebro. Pessoalmente, eu amo a água com gás Gerolsteiner, porque ela tem a maior quantidade de minerais. E eu, pessoalmente, amo o tamanho da bolha. Eu me tornei meio que uma aficionada por água mineral. Então é por isso que eu gosto daquela água. Mas você escolhe sua água. A última água, e tenho certeza que você já fez alguns podcasts sobre isso, que é muito interessante. É a água hidrogenada. Nós testamos jejuns onde tudo o que bebiam era água hidrogenada. E esses acabaram sendo alguns dos jejuns de 3 dias com água mais fáceis. Então, novamente, estamos na nuance do jejum. Por que isso funcionou? Bem, o hidrogênio alimenta os micróbios no seu intestino. E às vezes a fome aparece porque os micróbios não estão recebendo o que precisam. Então, alimentá-los com hidrogênio faz com que esses micróbios parem de gritar com você dizendo coma, por favor, coma, por favor, coma. Então, quando olhamos para a água no jejum de 3 dias com água, você pode experimentar com esses 3 conceitos. Mas, literalmente, se você está ouvindo isso e pensando, estou tão confusa, isso foi uma masterclass. Esse foi o detalhe fino, sobre o qual falamos muito na minha comunidade quando fazemos esses jejuns mais longos. Se tudo isso for um obstáculo muito grande, apenas faça um jejum mais longo e você vai experienciar o que precisa ao longo do caminho. Acha que a pessoa comum, fazendo jejum de 3 dias com água, pode fazer sem problemas ou quando deve envolver médico? Ótima pergunta. Então, primeiro, minha maior surpresa. Ao fazer tantos jejuns de 3 dias com água com tantas pessoas,
é quantas pessoas realmente conseguem fazer, mesmo que nunca tenham jejuado antes. E, isso muda a vida delas. Isso realmente me surpreendeu. Sempre recomendo. Prepare-se. Pratique jejuns de 24 horas primeiro. É a minha orientação. Antes de um jejum de 3 dias com água. Mas tenho visto pessoas, mesmo sem experiência prévia, realizarem um jejum de 3 dias com água, perderem peso de forma sustentável, e isso tem sido transformador em suas vidas. Ok, agora dito isso, existem certas pessoas que precisam envolver seus médicos. Diabéticos e pré-diabéticos, com certeza. Se você tem saúde metabólica desregulada, é fundamental envolver seu médico. Para pessoas diabéticas e pré-diabéticas, isso é especialmente importante. Se você tem um diagnóstico de câncer, também deve envolver seu médico. A maioria dos médicos ainda não tem conhecimento aprofundado sobre jejum. Mas uma das coisas que fiz no meu canal do YouTube por anos foi tentar colocar a ciência lá para que os médicos pudessem se sentir confortáveis com o que eu estava dizendo. Eles podiam ler por conta própria. E então, muitos desses médicos começaram a mandar pessoas para o meu canal, porque eles podiam olhar a ciência e ver que estava lá. Você pode enviar ao seu médico um vídeo com a ciência anexada para iniciar uma conversa saudável sobre o assunto. Outro ponto muito importante que surge com a prática do jejum e para o qual encorajo fortemente a envolver seu profissional de saúde são os transtornos alimentares. Se tem histórico de transtornos alimentares, por favor, não mergulhe num estilo de jejum sem que quem te ajuda com o transtorno alimentar te guie nesse processo. Basicamente é isso. Para o resto, tenho visto coisas espetaculares com pessoas que simplesmente mergulham e deixam o corpo fazer o resto. O que você acha de alguém que, no momento, não tem muito peso extra para perder, ou nenhum? Começar um jejum de água de 3 dias, ou mesmo de 24 horas? Alguém que simplesmente sente que não quer perder peso neste momento. E como uma subcategoria disso, a massa muscular. Digamos, jejuando por 24 horas de cada vez e depois disso. Sim. Ah, meu Deus, feliz que perguntou sobre massa muscular. É importante. Pessoas criticam o jejum por causa da massa muscular. Então, se você não quer perder peso e quer os benefícios de cura do jejum, certifique-se de que está comendo o suficiente antes de entrar no jejum. Depois, faça seu jejum e certifique-se de que está comendo o suficiente quando sair. Um jejum de água de 3 dias. Para alguém que não quer perder peso, pode sentir que perdeu peso, mas no minuto em que volta a comer, especialmente se voltar para a proteína e sua carga de proteína, o que vai acabar acontecendo é que você vai ganhar o peso de volta. Temos que lembrar que o corpo está sempre tentando chegar à homeostase. Então, a pessoa que precisa perder peso, quando o corpo precisa liberar peso, vai liberar peso e voltar a um ponto de equilíbrio. E alguém cujo corpo não precisa liberar peso, fará um jejum mais longo, pode perder peso, mas no minuto em que come, volta a este ponto de equilíbrio. O que eram aqueles? Lembra quando criança, aqueles bonecos que a gente batia, caíam e voltavam a subir? Sim, exatamente. Faz muitos anos que eu não pensava nisso. Como a gente chamava? Tipo João Bobo. Eles tinham algo assim. Eles tinham um peso na base e ficavam só, pra lá e pra cá. Isso mesmo. Engraçado que não se vê mais. Não sei o que aconteceu com eles. Então, se você precisa perder peso, você entra no estado de jejum. E então o corpo tentará se recalibrar de volta para aquele ponto central. A mesma coisa se você precisa ganhar peso. Então, estamos sempre voltando à homeostase. Então, essa é a primeira coisa. Segunda coisa, vamos falar sobre a perda de músculo. Existem 2 críticas que vejo repetidamente sobre o jejum que eu adoraria esclarecer. E uma boa razão pela qual escrevi Eat Like a Girl. A primeira é que quando você jejua, você vai perder músculo. Agora você precisa entender que quando está jejuando, seu corpo está se livrando do que não lhe serve mais. Então, ele está quebrando. Músculo está se livrando do açúcar armazenado no músculo para que possa se renovar novamente. E então, se você não quer perder músculo, você entra no estado de jejum. Mas quando você volta ao estado alimentado,
Certifique-se de reforçar na proteína, você precisa de uma mega carga de proteína, para que possa estimular essa via mTOR e obter o crescimento muscular novamente. Mas se você está tentando ganhar músculo e apenas jejua sem consumir uma quantidade maior de proteína quando se alimenta, sim, você certamente verá seus músculos diminuírem de tamanho. Mas quando vamos para a academia e levantamos um peso, o propósito desse processo é romper um músculo para que ele se reconstrua mais forte novamente. Quando entramos em estado de jejum, o propósito nesses estados de jejum pode ser quebrar o músculo, se livrar do que não lhe serve mais. Então, reabasteça-o quando voltar para o estado alimentado. É proteína, 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 proteína. Outra parte é o microbioma. Tenho que incluir isso porque ouço muito que o jejum destrói o microbioma. No jejum, seu corpo inteligente se livra dos micróbios que não servem mais. Livra-se dos vilões, muda o terreno, conserta intestino permeável, regula células-tronco. Há reparo massivo durante jejuns de todas as durações no microbioma. Ao voltar a comer, se quer microbioma saudável, continuar o efeito de cura, consuma alimentos fermentados. Traga alimentos fermentados de volta para trazer bons alimentos ricos em probióticos. Adicione alimentos polifenólicos. Muitas azeitonas e frutas vermelhas, mirtilos, chocolate são ricos em polifenóis. Adicione polifenóis e prebióticos. Nozes, sementes, chia, cânhamo. Adicione tudo isso alimentando bons micróbios, permitindo que cresçam. Então, um dos desafios que vejo com os críticos do jejum é que eles pegam o jejum e olham apenas para a janela de jejum. É por isso que Eat Like a Girl foi tão importante para eu escrever, porque eu tinha que mostrar os princípios da alimentação e como esses dois funcionam juntos. Mas o jejum virou este herói, tipo um biohack, e o mantemos isolado sem combinar com alimentos certos. Como garantir que a primeira refeição seja importante? Como construir músculos, bom microbioma, especificamente naquela primeira refeição? Certo, as duas preocupações que abordou, microbioma e perda de massa muscular. O que diz é que a comida que comemos depois vai anular isso. Para entrar em um pouco mais de detalhes sobre isso, se alguém está fazendo um jejum mais longo, é na primeira refeição ao voltar que eles vão querer introduzir proteína e alimentos fermentados? Ou queremos voltar aos poucos, com algo mais suave, e então, dentro de, digamos, 24 horas, ingerir esses outros alimentos para reconstruir? A segunda opção, se faz jejum de mais de 24 horas. No livro tenho, em ambos, um processo de 4 passos. Comece com caldo. Depois introduza fermentado. Teste vegetais cozidos no vapor e, então, introduza proteína. Quanto mais longo o jejum, mais metódico o processo. Se for um jejum de 15, 17 horas ou talvez até de 24 horas, então apenas pergunte a si mesmo: eu quero construir músculo, então é melhor eu garantir que eu tenha proteína suficiente nesta primeira refeição. Então sim, existem 2 estilos diferentes para poder voltar a comer com intenção e ter um efeito no seu corpo. Ok, alimentos fermentados são bons. O que acha dos probióticos hoje em dia em geral? E após jejum mais longo para reabastecer o intestino? O suplemento? Sim, suplemento. Sim, eu acho que o uso temporário de um probiótico é bom. O que eu vi clinicamente por tantos anos são pessoas usando um probiótico e tomando repetidamente. Eu sempre dizia aos meus pacientes: você tem 90 dias com um probiótico e depois precisa parar de tomá-lo. E a razão para isso é que temos trilhões de bactérias em nosso intestino, temos milhares de espécies diferentes. Mesmo o melhor probiótico disponível, talvez tenha apenas cerca de 100 cepas de probióticos, mas no seu corpo você tem literalmente milhares de cepas diferentes e únicas. Então, quando tomamos um probiótico repetidamente,
criamos o que chamamos de monocultura, onde certas bactérias se tornam realmente dominantes e outras bactérias se tornam menos úteis. O segredo microbiano é a diversidade. Quer que bons micróbios sejam alimentados e energizados. Não quer criar desequilíbrio. Gosto de probióticos como ferramentas temporárias, que ajudam a cultivar certas partes do microbioma. Como disse, podem ser interessantes após jejum, podem ser interessantes durante jejum. Por quê? Está ajudando a repor micróbios, que podem ter sido eliminados, está adicionando como fermentados, está adicionando bons probióticos. Então podemos realmente começar a repopular isso. É um pouco como colocar Miracle Grow depois de ter limpado todo o solo no seu jardim e você está prestes a colocar algumas plantas novas. Adicionar um probiótico seria como um super fertilizante que vai fazer uma coisa extra especial para a comida que está por vir. Isso se relaciona com como começamos, falando da confusão em dietas e formas de comer. Hoje, o mundo dos probióticos na saúde e bem-estar ficou complicado com os à base de solo, esporos, encapsulamento duplo, etc., refrigerado, não refrigerado. O que você procura em um bom probiótico? Primeiro, qualquer probiótico que tome, não tome por mais de 90 dias. Alterne. Se tem 5, troque entre eles. Ok, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que eu sou totalmente a favor da diversidade microbiana. Então eu quero algo que tenha, tipo, o maior número possível de diferentes cepas. Então, algo que tem 10 cepas, 12 cepas, não é muito forte. Mas se você conseguir encontrar algo que tenha de 50 a 100 cepas diferentes de bactérias, agora você tem um probiótico bem diverso. E probióticos à base de solo, encapsulamento duplo, o que pensa? Eu, na verdade, evito esse tipo de suplemento, sabe? Porque, mais uma vez, eu evito probióticos em geral. Porque o que eu vejo é que o estado de jejum, misturado com a maneira como você quebra o jejum, da forma que eu expliquei, é muito mais benéfico para o intestino do que um probiótico de fato. Agora, existem certas coisas como, não sei se você já teve essa mulher no seu podcast, mas eu estava em um jantar algumas semanas atrás com um monte de gente do mundo do bem-estar. E uma das mulheres lá é uma cientista que estuda a cepa específica de probiótico, chamada Akkermansia. Provavelmente já a entrevistou. Todos interessados nessa bactéria. Apresentei a ela o que vejo no jejum. O que acha? Ela disse, amo tudo que diz. Concordo absolutamente com exceção de que Akkermansia não se obtém nos alimentos. Ok, essa bactéria morre conforme envelhecemos. E ela sim sabe bem disso. Então agora eu não fui ver o que a pesquisa sobre jejum mostra sobre ajudar particularmente essa cepa de bactéria. Mas se temos certos micróbios que não conseguimos obter nos alimentos, e perdemos esses micróbios com o tempo e só podemos obter esses micróbios em probióticos. Agora fiquei interessada. Mas, na maior parte, acho que jejum e quebrá-lo com polifenólicos, probióticos e prebióticos supera qualquer probiótico por aí. Ok, então deixamos claro, não precisamos ter medo do jejum quando se trata do microbioma. Quais coisas no ambiente moderno, fatores, causam maior prejuízo ao microbioma hoje? Voltamos aos ultraprocessados. Sabe o que adoro? Ultraprocessados estão super em alta. Ouvimos muito sobre isso e espero que todos entendam. Óleos tóxicos, carboidratos, açúcares, refinados e todos aqueles químicos adicionados aos alimentos destroem completamente seu microbioma. Alimentos ricos em antibióticos. Então são as carnes que receberam. Os antibióticos foram injetados no animal ou eles comeram grãos que foram pulverizados, com muitos produtos químicos.
Então temos que olhar a qualidade da carne se você for comer carne. E eu acho que a carne de gado criado a pasto é incrível. Carne de gado a pasto é incrível. Salmão selvagem é ótimo. Salmão selvagem tem ômegas que alimentam micróbios. Então, queremos garantir que temos carne limpa, não carne tóxica. O uso de antibióticos e da pílula anticoncepcional. Ao preparar o Eat Like a Girl, mergulhei no que a pílula faz aos micróbios intestinais. Ela os muda para serem menos eficientes em potencializar cerca de 9 vitaminas e minerais. Então agora são esses micróbios que extraem as vitaminas e os minerais da sua comida. E a pílula anticoncepcional matou esses micróbios. Então agora você está ficando com deficiência nessas vitaminas e minerais. Ela também destrói completamente todo o ecossistema microbiano. E quantas mulheres, eu pergunto a vocês, usam a pílula anticoncepcional há décadas? Então, eu tenho que incluir a pílula anticoncepcional nessa também. Alguma Então, estatística sobre se as pessoas estão usando menos? No nosso meio, já se sabe há muito tempo dos prejuízos de usar isso. Mas você já viu alguma estatística, em um sentido geral, se ainda está sendo amplamente utilizado? Não vi. Pergunta sobre dose mais baixa? Só Se se usam menos pílula pessoas de dose usam. menor? A conscientização dos prejuízos aumenta, menos pessoas usam. Eu realmente espero que Viu sim. algo sobre isso? Não vi nada disso. Posso te dizer que tenho uma filha de 24 anos e um filho de 22 anos. E por causa disso eu convivo com muitos jovens de 20 e poucos anos. E eu tenho muitas conversas, por causa da minha paixão por hormônios, com esses jovens. E o anticoncepcional é um assunto que surge com frequência. E eu diria que, com base nessa pequena amostra, não estou vendo as pessoas evitarem a pílula anticoncepcional. Eu Ok, não vejo. era aí que eu queria chegar. Eu precisaria ver mais estatísticas. Mas convivendo com essa geração, não, a maioria delas começa a tomar anticoncepcional cedo. E aí a segunda opção mais comum é o DIU. Muitas estão mudando para o DIU, o que seria melhor para os micróbios. Então, talvez seja isso. Talvez estejamos vendo mais pessoas mudando para essa opção. Mas não tenho as estatísticas. Só tenho as conversas que tive com várias pessoas dessa geração. Quando interrompi, ia falar de outro fator que impacta o microbioma. O último é estresse. Quer destruir seu microbioma? Quanto mais estresse, mais mata micróbios. No Eat Like a Girl, listei todos os ingredientes. Queria criar tabelas para que as pessoas pudessem ver facilmente. É exatamente isso que devo procurar nos rótulos. Muitos dos químicos encontrados em ultraprocessados estão detalhados nessa tabela. Vamos voltar bem para o início da nossa conversa. Você estava passando pelos 5 princípios gerais da dieta, e então entramos em várias outras conversas. Podemos ter abordado os outros 3, mas estávamos no número 3 naquela hora. Algo mais dentro desses últimos 3 que não tenhamos falado? Sim, para simplificar. Para saberem. 1. Açúcar no sangue importa, calorias não. 2. Carboidratos naturais, não artificiais. 3. Alimente seus micróbios, não seu paladar. A razão pela qual isso é importante é porque seus micróbios controlam seu paladar. Então, se você fizer tudo o que estou falando aqui, onde você jejua e depois quebra o jejum pensando nos seus micróbios, seus desejos mudam. O maior exemplo disso foi um estudo incrível feito há muito tempo, mais de 10 anos atrás, chamado de Dieta do Dia Sim, Dia Não. E foi onde eles pegaram pessoas que tudo o que eles disseram foi: coma o que quiser. Você come em um dia, jejua no seguinte, come no próximo dia, come o que quiser e depois jejua. Então, em dias alternados, você está jejuando. Fizeram por 1 ano. No fim, descobriram que todos os marcadores metabólicos melhoraram. Todos perderam peso. O esperado. Mas o surpreendente foi que as pessoas faziam melhores escolhas alimentares com o tempo. Se entender e alimentar seus micróbios, seu paladar muda. Por isso o 3 é: alimente seus micróbios, não seu paladar. Você não priva o paladar, só inclui os micróbios na escolha. Ao sair para comer, o que dizemos? O que você quer comer?
Isso é tipo do que seus micróbios estão precisando agora. É uma perspectiva muito interessante quando você começa a pensar, mas, ok, o número 4 a proteína é definitivamente o macronutriente herói. É o macronutriente do momento. Coloque proteína em todas as refeições. Concordo plenamente com isso. E o último é que gordura não te engorda. Temos que garantir que estamos consumindo a gordura certa, não apenas evitando toda a gordura. A maioria das pessoas consegue seguir esses 5. Eu não disse para contar nada, eu dou. Se você quiser contar, aqui estão algumas cargas de carboidratos, aqui estão algumas cargas de proteína. Mas se você andar por aí e seguir esses 5 princípios, você nunca mais se desviará metabolicamente. Vamos nos aprofundar na parte da proteína, trazendo sua dieta específica e quando você quebra seu jejum, e não estamos falando de um jejum mais longo aqui, apenas seu jejum intermitente regular. Quanta proteína na primeira refeição? Mencionou proteína em todas as refeições. Fale sobre a distribuição na janela de alimentação. E qual seu objetivo? Quanto tenta consumir por dia? Então, isso é muito interessante porque eu tenho minha própria experiência pessoal. Eu vi a pesquisa e temos milhares de mulheres com quem fizemos isso. A conclusão é, sim, a ciência é impressionante. Deveríamos consumir 30 gramas de proteína, especialmente na primeira refeição. E agora sabemos que podemos chegar a 100 gramas de proteína após a recuperação. Estamos recebendo muitas informações novas sobre a quantidade de proteína que devemos ter em uma refeição. Então, quando eu quebro um jejum, eu realmente gosto de tentar obter essas 30 gramas. Agora, dito isso, eu fiz um monte de experimentos comigo mesma este ano, onde eu tentei todos os dias, como uma mulher de 55 anos. Eu tentei todos os dias consumir 1 grama de proteína para cada libra de peso corporal ideal. E eu estava levantando pesos muito pesados na época. E grande parte dessa proteína era consumida antes do meu treino de musculação, antes de eu ir para a academia. Então eu estava seguindo todos os princípios. E ganhei peso, não só músculo, mas gordura, né? Muita proteína para mim, né? Precisei reduzir, né? Para achar meu padrão. Por isso, ao escrever Eat Like a Girl e apresentar a Reset Academy, pedi, vamos tentar por 1 mês. Consumir 1 grama de proteína por libra de peso ideal. Ver a experiência. Resultados mistos. Algumas ganhando músculo e perdendo peso. Outras ganhando peso à torto e à direito. Agora, grande parte do meu público são mulheres na perimenopausa tardia e mulheres na pós-menopausa. Então, acho que precisamos levar essa conversa sobre proteína. Precisamos entender se importa em que ponto você está nessa jornada da menopausa. Ainda não temos pesquisas sobre isso que eu tenha encontrado. Então, seja seu próprio N de 1. Você vai ter que encontrar o ritmo certo para você. Mas pode pegar a ciência, pegar podcast como este e pensar, interessante. Ok, pratique e veja o que funciona. 1 grama de proteína todo dia. Não funcionou, mas algo que ajustei, reduzi, não tanto e não funcionou. Mas você ainda gosta de atingir as 30 gramas na primeira vez? Eu gosto das 30. Sim, acho que é bom. E como seriam 30 gramas? Você está obtendo isso puramente de alimentos? Você está tomando um suplemento de proteína? Bem, eu já fiz isso em um smoothie. Posso te dizer que minha proteína em pó tem 14 gramas de proteína. Então eu tenho que colocar 2 scoops. Eu tenho minhas ressalvas sobre nós dependermos de proteínas em pó porque elas não são a fonte verdadeira, não são a fonte original. Elas foram modificadas para estarem neste pó e eu sou mais purista. Eu quero ir para a fonte original. A segunda coisa que eu realmente adotei e adoro é queijo cottage. Super fácil de comer. Eu consumo laticínios e consumo orgânicos. Uma xícara de queijo cottage tem cerca de 20 gramas de proteína. Então eu como cerca de 1,5 xícaras, super fácil de comer e na correria, ótimo, em comparação com ovos. Eu amo ovos, mas você precisa de cerca de 6 ovos para conseguir passar da marca de 30 gramas.
de proteína. A outra coisa que eu gosto é frango. Frango pode ser muito bom. Cerca de 7 onças de frango vão atingir essas 30 gramas de proteína. Então, às vezes, eu como um peito de frango ou eu como peito de peru. Enrolado e eu só olho na embalagem, tipo, quanto tem em uma fatia? E então eu calculo quantas fatias eu preciso. Então, eu faço isso na primeira refeição. E no Eat Like a Girl, temos tabelas sobre quantidades e porções de proteína vegetal e onívora. Porque tem cânhamo. Sementes de cânhamo têm muita proteína. A quinoa também tem bastante proteína. Assim, você pode facilmente montar uma refeição combinando proteínas vegetais e animais e atingir a marca de 30 gramas bem rapidamente. Para entrar em mais detalhes aqui, eu presumo que quando você busca atingir essas 30 gramas, você está visando estimular a síntese de proteína muscular. E para isso, precisamos atingir um certo limiar de leucina. Isso mesmo. E quando você inclui diferentes fontes de proteína, algumas serão melhores em leucina do que outras. A MPS é a razão para buscar 30 gramas. Fale o que é e a parte da leucina. Aqui está o que eu quero fazer. Vamos falar sobre isso de um nível clínico. E depois quero falar sobre isso de um nível prático. Porque essa conversa sobre proteína realmente tomou conta do zeitgeist cultural no momento. E tudo o que você está dizendo é absolutamente preciso. Você quer essas 30 gramas de proteína. Para que possa começar a ter essa síntese muscular, e você precisará que seja uma proteína rica em leucina. Novamente, eu coloquei toneladas de listas de leucina e quantidades no livro para que as pessoas pudessem seguir esse caminho. Mas vamos tornar prático. A mãe solteira tem pausa para almoço de 10, 20 minutos. Só quer comer o que der. Só quero que pense em proteína. Coloque proteína no corpo. Se ela pensar, consumir 30 gramas. E era rica em leucina, isso vira obstáculo. Quero voltar ao que disse no início, que as coisas complicaram demais na nutrição e saúde. Essas são discussões importantes de se ter. A gente deveria saber sobre a leucina. A gente deveria saber sobre 30 gramas. E aí o que eu quero saber mesmo é, como você está? Como você quer encaixar isso na sua vida? Para conseguir consumir proteína, é por isso que eu disse. Consuma proteína em todas as refeições, porque é fácil de seguir. Agora, se você quiser ir um passo além. Sim, que seja uma proteína rica em leucina. Sim, que sejam 30 gramas ou mais, se você realmente quiser se aprofundar nisso. Mas vamos preparar todo mundo para o sucesso, sabendo que a proteína é o macronutriente herói. Nós ignoramos a proteína. Vamos trazê-la de volta. Estou tão feliz que estamos tendo essa conversa, mas não perca o foco nas quantidades ou nos tipos e se desgaste com isso. Eu só quero garantir que você está consumindo proteína. Faz sentido. E a outra camada disso também que você mencionou, o treino de resistência, é outro estímulo para a MPS. Então não é tudo sobre a dieta, é também o estímulo real no músculo, causando um efeito com a MPS. Sim. E então, existe a informação sobre o que estamos falando e depois existe a aplicação. Então, se eu estou sentada e realmente, foi o que eu fiz no começo deste ano. Eu pensei, vou focar de verdade nos músculos. Vou pegar todos os princípios dos músculos e vou brincar com eles. Aí conversas como esta se tornam muito úteis. Sim, consuma a leucina. Sim, que sejam 30 gramas ou mais. O estudo de recuperação pós-treino, que saiu este ano, dizia que você poderia consumir até 100 gramas de proteína depois do treino? Ótimo, faça isso. Se você quiser entrar, como você disse, na MPS e conseguir estimular essa síntese de proteína muscular que está acontecendo. Mas, se você está apenas tentando levar o dia e quer que sua saúde metabólica seja ótima, quer que seus sintomas da menopausa melhorem, quer que seus hormônios fiquem equilibrados, apenas garanta que está consumindo proteína em todas as refeições. No início da conversa, você falou sobre a importância da sensibilidade à insulina. Naquela hora, você falou sobre o jejum ser uma ferramenta, treino de resistência e ganho muscular são outra forma de ser mais sensível à insulina. Isso. Vamos complementar e falar de outras ferramentas ou formas de aumentar isso e ser metabolicamente mais saudável. Usando treinos? De todas as formas, daremos lista de como ser mais sensível à insulina.
além de Ah, jejum sim, e sim, massa muscular, que já são duas boas. Ok, entendi. Ok. Ah, divertido. No Eat Like a Girl, fiz uma lista porque muitos dizem faço tudo certo. Por que não perco peso? Então eu criei uma lista de verificação. Vou passar por alguns dos itens da lista agora. O primeiro é bem divertido, que é coma apenas durante o dia. Então, quando está escuro lá fora, a melatonina sobe. E quando a melatonina sobe, suas células se tornam mais resistentes à insulina. Então, aquele jantar de macarrão que você quer comer às 9 da noite no escuro, e se você comer esse jantar de macarrão às 5 da tarde, na verdade, suas células vão conseguir absorver isso. Melhor do que se você comesse às 9 da noite, porque suas células, quando a melatonina entra, chega a hora de dormir, elas se tornam mais resistentes à insulina. É por isso que todos que comem à noite dizem, não consigo evitar comer à noite. E eu fico tipo, sério? Se você quer saber o momento certo para comer, coma durante o dia, quando a melatonina não está por perto. Então, essa é uma. Minha outra dica favorita não comida é quando cortisol aparece, precisa se mover. O cortisol é um hormônio que nos ajuda a nos afastar do estímulo, daquilo que nos causa estresse. Quando o cortisol aparece, garanta que está se movendo. A pior coisa é estar sentado no escritório, alguém entrar, dar notícia terrível e continuar sentado. Levante e use esse cortisol. Mova-se com ele. Fiz isso na pandemia, precisava ver, andava em círculos pelo bairro. Toda vez que tinha pensamento estressante, calçava sapatos e dava a volta no quarteirão porque não quero cortisol no corpo, quero usá-lo. Foi feito para movimento. Então essa seria outra dica bem interessante. Terceira dica. Esse comportamento recebe muita atenção, mas não pensamos em sensibilidade à insulina. Mas uma das melhores ferramentas para queimar gordura é dormir. Prioriza o sono? Lembro de pacientes que diziam, não consigo perder peso, mas ao analisar o sono, estão dormindo 5, 6 horas. Penso de jeito nenhum. Seu corpo queima gordura e funciona com 5 ou 6 horas. Terá que priorizar sono para que corpo libere. Tudo. Se repare dormindo. Simplesmente jejuar. E então, a lista continua com as toxinas. Certifique-se de que não está consumindo esses obesogênicos. Eu tinha uma lista inteira de obesogênicos em Eat Like a Girl, onde eu falo que esses são os produtos químicos que pegam suas células tronco e estão literalmente as reprogramando para produzir células de gordura. Então, livre-se das toxinas porque esses obesogênicos estão literalmente te engordando sem que você faça nada de diferente. Eles reprogramaram suas células e agora produzem células de gordura. Há uma pesquisa interessante da Inglaterra agora, que o tamanho das crianças, a altura, o tamanho está diminuindo. Enquanto isso, o peso está aumentando. Mergulhei em estudos sobre obesogênicos. Cito todos no novo livro. Descobri que certos obesogênicos pegam células tronco em crianças que deveriam produzir ósseas e reprogramam para produzir gordura. Há essa epidemia de obesidade em crianças por causa dos químicos expostos, não só na comida, mas em beleza e mais. Mudaram essa coisa maravilhosa chamada célula-tronco e a fizeram produzir gordura. Então, livre-se das toxinas. Conheça seus obesogênicos. Livre-se dessas coisas. E a última coisa nesta conversa que precisa ser enfatizada é que não pode se tornar sensível à insulina se estiver em estresse crônico. Porque a natureza do estresse, quando o cortisol entra, é o corpo pensar, ok, fugir do tigre. Ele propositalmente mantém a glicose e açúcar no sangue, no sistema, para que você tenha glicose para os músculos correrem. Vamos usar o exemplo de você sentado no sofá, ou a geração mais jovem agora. Sentados no sofá, pegam o celular, entram no Instagram,
veem o que não fazem e como não são bons o suficiente. O cortisol sobe, ficam mais resistentes à insulina e nem levantaram do sofá ou puseram algo na boca. Então, o estresse com certeza vai anular a capacidade do seu corpo de ser sensível à insulina. No novo livro, você tem uma pequena seção falando sobre a ocitocina ser esse reset equilibrador de outros hormônios, estando basicamente no topo da cascata e acalmando os hormônios sexuais, o cortisol. Então, fale mais sobre o que é a ocitocina e depois maneiras de aumentá-la. Sim, adoro isso. E adoro onde você coloca isso na conversa. Obrigada. Acho que precisamos trazer a ocitocina de volta. Acho que a saúde humana melhoraria massivamente se entendêssemos o poder da ocitocina. Em todo o livro que escrevi, escrevo sobre a hierarquia hormonal. A hierarquia hormonal é que os hormônios não têm a mesma influência no corpo. A base da hierarquia são os hormônios sexuais: estrogênio, progesterona e testosterona. Se você quer equilibrar esses hormônios, o hormônio ao qual você quer prestar atenção é a insulina. Torne-se sensível à insulina e esses hormônios todos se equilibrarão. Um exemplo interessante disso é a SOP, Síndrome do Ovário Policístico. É um dos maiores desafios hormonais para as mulheres e tem um componente de resistência à insulina. Se você se torna sensível à insulina, você começa a diminuir aquela carga de testosterona, você começa a equilibrar esses hormônios. O mesmo com a infertilidade. Vimos mulheres engravidar usando princípios do ciclo, de jejum em Fast Like a Girl, porque trabalhamos para baixar a insulina. Agora, hormônios sexuais se equilibram. Acima da insulina está o cortisol. Exatamente o que disse. Não equilibra. Insulina se cortisol estiver por perto o tempo todo. Tire a si mesma desses estados ricos em cortisol. Para algumas mulheres, isso significa que precisa lidar com trauma. Pode precisar trabalhar em coisas do passado, que vem à tona. Pode significar mudar de emprego, sair de situação estressante. Mas ambiente rico em cortisol, com certeza te deixa resistente à insulina. No topo. O hormônio mestre é a ocitocina. Isso me fascina, porque a ocitocina é o hormônio da conexão. O que temos no mundo agora é muita desconexão, misturada com toxicidade e com desafio metabólico. Então podemos começar a aplicar todos os princípios que você e eu conversamos hoje para melhorar nossa saúde metabólica. Mas não podemos deixar de fora da conversa o quão importante é fazer uma pausa e ter conexões positivas em nossa vida, sorrir para as pessoas. Se você está no supermercado, na fila, se está fazendo compras em algum lugar, quantas vezes você simplesmente pergunta para a pessoa que está te ajudando: como foi o seu dia? Como você está hoje? Obrigada por me ajudar. Não precisa ter muitos amigos para ter conexão. Pode sorrir, ser grato. Pode frequentar ambientes positivos e conseguir. Pode obter ocitocina dos animais. Pode obter ocitocina. Pode dar a si mesma se abraçando. Existem diversas formas de se obter ocitocina, mas o ponto de partida é compreender a sua importância. É por isso que tentamos criar comunidade. No meu mundo, online, na minha Reset Academy, o tempo todo, fazemos eventos comunitários, fazemos desafios de gratidão. Estou sempre tentando unir as pessoas, para que uma ajude a outra a se reerguer. É por isso que, meu Deus, voltando, Jessie, a primeira parte. No mundo da saúde, não só confundimos as pessoas, mas apontamos o dedo dizendo certo, errado, estamos colocando as pessoas umas contra as outras. Isso não é saúde. Saúde começa com ocitocina. Saúde começa com se importar com outros seres humanos. Saúde começa com sorrir e dizer obrigada, e dizer coisas boas para si mesma. Você começa por aí, e todos os outros hormônios vão se equilibrar. Mas nós deixamos a ocitocina de fora da conversa sobre saúde. E temos que trazê-la de volta, temos que trazer mais alegria, mais amor, mais gratidão, mais gentileza uns com os outros. Temos que estar dispostos a sentar com alguém que não concorda conosco e ainda assim amá-los, não cortá-los da nossa vida porque
Talvez eles vão votar em alguém diferente de quem nós íamos votar, ou talvez pensem diferente de nós. Quanto mais divisivos nos tornamos, mais o cortisol sobe, mais resistentes à insulina nos tornamos, mais desequilíbrios hormonais temos. Então vamos ter que aprender a nos conectar uns com os outros e começar a dizer coisas boas, quer gostemos uns dos outros ou não. Temos que aprender a trazer o sorriso de volta, temos que aprender a trazer o riso de volta, e então todo o resto vai se equilibrar por si só. É assim que a ocitocina é poderosa. Adoro isso. Um desafio com algo assim e em adotar numa rotina saudável. É ser tão subjetivo. Pode chegar ao fim do dia, anotar em diário os alimentos que comeu, quando se exercitou, quando quebrou o jejum. Tem muita coisa. Quais suplementos? A gente poderia falar sem parar. Tem muitos objetivos que são fáceis de marcar numa lista. E de garantir que estamos fazendo com frequência. Essa é uma abordagem mais suave, mais sutil para a saúde e o bem-estar. E é difícil determinar quando você merece aquele cheque do dia, o que torna isso, eu acho, não que tire a importância. Isso é extremamente importante, mas torna difícil como algo que você vai adotar. Sim, porque parece menos tangível. É o que eu estou entendendo. É parte disso. Sim, é menos tangível. E é difícil de quantificar, o que eu acho que é a mesma coisa. Sim, concordo. Difícil quantificar, mas acho que inverteria e me perguntaria: se faz tudo certo para sua saúde metabólica e não tem resultado, tente a gentileza, tente a conexão, tente entrar em um estado de amor e apreciação, gratidão. E agora veja se todas essas coisas funcionam. Então, talvez você tenha que tentar isso como último recurso. Não seria a primeira escolha. Mas como disse, se não consegue, se é difícil, quantificar. Pode ser forma diferente de abordar a questão. Para trazer para a lente objetiva a alimento suplemento, não para desmerecer o que disse, essa parte é central, fundamental, precisamos fazer. Mas coisas que ingerimos ou fazemos para aumentar a ocitocina, junto com viver como descreveu. Então, é uma pergunta muito boa. E eu trouxe o Dr. William Li no meu podcast. E nós piramos em 2 cepas de micróbios. Uma se chama Lactobacillus reuteri e a outra se chama Lactobacillus rhamnosus. E literalmente no meio da entrevista eu perguntei a ele: acho que essas 2 decompõem o estrogênio. Não consigo encontrar nenhuma pesquisa sobre isso. Ele vai e pesquisa no Google. Agora temos essa conversa em tempo real sobre essas 2 cepas. O que ele me diz é: o que posso te dizer é que sei que essas 2 cepas estimulam a produção de ocitocina no intestino. Sobe pelo nervo vago e vai até o cérebro. Então os micróbios têm esse efeito estimulante para a ocitocina. Então você tem essa experiência rica em ocitocina no seu cérebro. Então agora nós 2 estamos no Google tentando descobrir quais alimentos, e aqui estão os 2 que encontramos. Iogurte fermentado. Mas tem que ser fermentado, não pode ser. Você tem que garantir que alguns iogurtes pasteurizados, talvez você tenha que fazer seu próprio iogurte fermentado, porque alguns dos pasteurizados são alimentos mortos. Então eu sei. William Davis, anos atrás, tinha uma receita que estava circulando na internet. Você se lembra disso? Era um iogurte de L. reuteri. Sim, não, ele já participou do programa algumas vezes falando sobre esse iogurte, e eu achei que tinha uma conexão com a ocitocina, então fico feliz que fechamos o ciclo com isso. Sabe qual foi o outro que o Dr. Li e eu detalhamos nessa entrevista? Você pode ouvir a entrevista no meu podcast, foi o pão de fermentação natural. Então, é muito interessante. Mas essas 2 cepas de bactérias afetam a ocitocina. Até onde eu sei no momento, e esses são os 2 alimentos que eu sei, que podem aumentar essas cepas de bactérias, para que tenhamos mais ocitocina no cérebro. Mas isso nos deixa com a conversa de, bem, existem outros alimentos? Agora vou precisar pesquisar isso ainda mais. Legal. Falamos sobre saúde metabólica, resistência à insulina, muitos detalhes. Às vezes, esses medicamentos semaglutida, Ozempic, surgiram e ganharam muito impulso.
para quem quer perder peso. De novo, falamos sobre o GLP-1 e ser agonista para ele. Para alguém em cima do muro agora, pensando em usar um desses. Fale sobre por que pensar 2 vezes e quais efeitos negativos. Sim, a primeira coisa que quero dizer é, por favor, tente um estilo de vida de jejum primeiro. Porque toda pessoa que teve sucesso com esses medicamentos para perda de peso dirá: eu simplesmente não sinto fome. Bem, um estilo de vida de jejum onde você tem a janela de alimentação e a janela de jejum fará o mesmo, é muito semelhante. Então, tente isso primeiro. Ok, sou sempre a favor de tentar estilo de vida primeiro, medicação, quando o estilo não te dá o resultado que quer. Enquanto no nosso país, usamos medicação e esquecemos de falar do estilo. Só quero ressaltar. Minha segunda preocupação é o custo desses medicamentos, que acho que precisa ser apontado. Sei que alguns conseguem receitas e não precisam pagar tanto. Mas, de novo, se vamos mudar a saúde metabólica do mundo, precisa ser ferramenta gratuita, né? Por isso sou fã do jejum, é ferramenta gratuita que pode obter o mesmo. Só precisa aprender e obtém o mesmo resultado. Ok, terceira coisa que eu quero apontar sobre esses medicamentos é que, e isso se aplica a toda a conversa que tivemos hoje sobre cetonas exógenas e tudo isso. Quando toma algo de fora para dentro e te dá resultado, vamos chamá-la de sua poderosa interior não aparece e diz: olha o que eu fiz por mim mesma. Não há orgulho próprio, autoconfiança, autoconvicção. Isso acontece quando você se injeta e o peso desaparece. Agora você pode se sentir mais autoconfiante porque está perdendo peso, mas no que diz respeito a olha o que eu fiz por mim mesma, você perde toda essa experiência de superação. Hoje mesmo estou na Itália, de férias, e entrei num café esta manhã e me sentei. E a mulher ao lado diz: "Oh, meu Deus, você é a doutora Mindy? Assisto a todos os seus vídeos, leio todos os seus livros." Ela disse: "Preciso te contar." E estava tão animada. Ela disse: "Eu segui absolutamente tudo o que você me disse para fazer, cada passo, e para minha surpresa, perdi 15 pounds. E nós estávamos literalmente neste pequeno café em Positano batendo um high five." Ela estava tão orgulhosa de si mesma. Você não consegue tanto isso com esses medicamentos. E então, sim, temos que pensar na perda de massa muscular. Eu sei que há muitas opiniões divergentes sobre isso. Então, isso é uma preocupação. A náusea, isso é uma preocupação. Se não houvesse outra ferramenta como o jejum, essa conversa seria diferente. Seria: caramba, este é medicamento herói que precisamos repensar. Mas a ferramenta do jejum, vi pessoas perderem centenas de pounds, mudarem desejos e melhorarem a saúde e conquistam a vitória. A medicação não conquista a vitória e é de graça. Então você está perguntando a alguém que é apaixonada pela alternativa gratuita, ao Ozempic. E é muito difícil para mim entender por que você pagaria de 800 a $1.000 a menos que sua vida estivesse em risco. E você estivesse tipo: eu preciso fazer alguma coisa para garantir que eu não morra. Então talvez estivéssemos tendo uma conversa diferente. Entendo, faz muito sentido. E sem desmerecer essa parte de ter esse senso de realização e essa vitória, existe um meio termo que muitas pessoas no nosso meio estão falando, que é a alulose sendo um adoçante natural que impacta o GLP-1 como um agonista e também ajuda a bloquear os picos de açúcar no sangue. Você já ouviu falar muito sobre isso? É algo que você experimenta? E, de novo, é tipo um meio termo de uma ferramenta. Como o Ozempic, mas obviamente não tão forte, não é um medicamento. Mas não é o mesmo que fazer tudo por conta própria. Esta é a maneira como vejo essa conversa. Gosto de ver a tendência da cultura. Fomos de ignorar o desafio da obesidade para ficar tipo: temos problema metabólico e de obesidade mundial. Daí, passamos para: temos medicamento que pode ajudar a perder peso.
É a primeira vez que vimos medicamento assim funcionar tão bem. Agora as conversas evoluem para, bem, como isso está funcionando tão bem? Ah, existe essa coisa chamada hormônio tipo GLP-1 e tudo mais. E agora estamos tipo, mas espere, nós produzimos esse hormônio. Nós o produzimos em nosso intestino. Espere, se nós o produzimos em nosso corpo, existe alguma maneira de comermos algo, bebermos algo, fazermos algo para estimulá-lo. E é aí que estamos hoje, o que é ótimo. É uma grande evolução da conversa. E nós ainda não sabemos o suficiente. Acho que pessoas como você e eu continuarão tentando extrair todas as diferentes peças. Eu ouvi coisas como o chá de erva mate que aumenta o GLP-1. Ouvi que a ordem em que come sua comida, vegetais primeiro, depois proteína, depois carboidratos, aumenta o GLP-1. Acho que a parte empolgante desses medicamentos é que agora as pessoas percebem que produzem isso dentro do próprio corpo. Então agora, quais são todas as estratégias que elas podem fazer para produzi-lo e o que podem fazer para evitar acabar com ele? Nós falamos sobre as gorduras ruins. Então, acho que o tempo dirá quando teremos uma lista bem grande. Talvez daqui a 1 ano me convide de volta e nós criaremos uma lista bem grande juntos. Mas acho que estamos caminhando nessa direção e isso parece saudável e uma conversa inteligente a se ter. Boa notícia para encerrar. Sua ferramenta favorita, jejum, é gratuita, algo que podem começar hoje. Sua outra grande ferramenta é a dieta, e você já falou dos seus princípios. Juntas, são tão poderosas que as pessoas podem começar hoje. Podem começar no nível que quiserem. Podem começar com jejum de 12 horas. E ir diminuindo e ajustando com o tempo, à medida que vem sucesso. Podem começar a remover processados e fazer mudanças na dieta à medida que obtêm vitórias, perdem gordura, se sentem melhor e ganham energia. Então, eu não quero desviar do poder dessas ferramentas fundamentais que você e eu somos, grandes defensores, mas acho importante que tenhamos entrado nos detalhes dos medicamentos, dos suplementos intermediários ou do açúcar que pode ser usado como um suplemento e tudo mais. Mas, de novo, a boa notícia é que, nesta conversa nos livros, tudo que divulgamos podem começar imediatamente. É simples em sua forma mais fundamental de estratégia, e então podemos entrar nos detalhes a partir daí. E as pessoas só precisam começar por onde estão prontas para começar. Você consegue. Concordo 1000%. E sabe, eu te agradeço por perceber isso porque é como se eu estivesse observando de longe todo o sucesso que as pessoas estão tendo com um estilo de vida de jejum e depois vendo todas essas conversas paralelas acontecendo. E minha pergunta tem sido para muitas pessoas ultimamente: vocês estão mais confusos do que nunca? Por isso acho interessante que você começou este podcast com isso. Se está mais confuso que nunca, vamos voltar. Há princípios básicos como estas 5 ideias fundamentais de alimentação e aprender a jejuar. Verá, tanta mudança na saúde apenas com esses 2. Então, estou 1000% alinhada com você nessa afirmação. Nós temos que descomplicar isso para as pessoas. E se houver uma ferramenta, digamos a lulose ou outra coisa que mencionamos mais detalhada, talvez isso seja o catalisador para a pessoa certa. Incorporar ao que falamos. Isso mesmo. Para dar a elas aquela vantagem. Para fazer as coisas andarem. Então é por isso que é importante abordar essas coisas diferentes, porque coisas diferentes vão ressoar com pessoas diferentes. E queremos dar às pessoas toda a gama de opções, porque diferentes opções serão melhores escolhas dependendo da situação das pessoas, seja financeira, de acessibilidade, o que for. Apresentamos as opções, agora está em suas mãos. Torcemos por você, confiamos em você. Hora de ir e fazer o trabalho. Adoro isso. Sempre digo que torço por você. Não desista de si. Não desista do corpo. Nasceu num milagre. Ouvir podcasts como este ajuda a entender esse milagre. Concordo plenamente, Jessie. Se a lulose, cetonas exógenas, erva mate, todos esses hacks te derem mais impulso, vai encontrar a motivação para continuar fazendo mais e mais. 1000%, nós dois torcemos por você. Não desista de si porque é mais poderoso do que lhe ensinaram.
É isso que espero nos livros que escrevo e em conversas como esta, que acesse esse poder. Com certeza. Consegue. Mindy, gostei da conversa. Vamos colocar link do novo livro. Redes sociais, seu canal YouTube, tudo nas notas. Obrigado. Certo que faremos de novo. Sim, obrigada, Jessie. Agora que terminou, vai querer ficar e assistir a este outro episódio incrível. Não vai querer perder. Vejo você lá. Os níveis de fitoesterol aumentam significativamente em pessoas que tomam estatina. E este fitoesterol está causando danos e prejuízos que não foram devidamente investigados, com relação